Bom, vamos lá para a última aula de terça, aula de geografia, certo? Então vamos continuar no livrão. Na semana passada nós fizemos a página 254, então hoje nós vamos fazer a página 255, certo? Na página 255 é uma pesquisa que vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe. A Pro vai ler, vai explicar, só que vocês precisam do papai e da mamãe para responder, tudo bem? Então vamos lá. Pesquisando. Número 1. Converse com seus familiares sobre a construção da casa onde você mora e preencha a ficha a seguir. Letrinha A. Foi utilizado cimento na construção da casa? Nós estamos trabalhando, tá, pessoal, os materiais da casa, certo? Materiais de utilização para a construção, os materiais que foram utilizados para construir as nossas casas. Foi utilizado cimento na construção da casa? Se sim, vocês vão fazer um xizinho no sim e vai colocar em que partes da casa. Se não, vai colocar um xizinho no não e vai colocar... E qual foi o material utilizado para fazer as paredes? Certo? Então, por exemplo, na casa da Pro, vou colocar o sim e vou colocar paredes, que as paredes são feitas de tijolos e cimento, certo? Gente, lembrando, precisa do papai e da mamãe para responder, tá bom? Letrinha B. E madeira? Foi utilizado madeira para construir a casinha de vocês? Então, se sim, qual parte? Se não, escreva qual material vocês usaram. Letra C. Foi utilizado material reciclado na construção da casa de vocês? Se sim, qual material foi utilizado? Se não, por que não foi utilizado? Por exemplo, a Pro não sabe. Então, eu colocaria o não e escrever que eu não sei essa informação, entendeu? Na minha casa, tô dizendo. Letrinha D. Todos os materiais utilizados na construção da casa são duráveis? Eles duram? Se sim, escrevam quais esses materiais. E se não, quais são os materiais que não são duráveis. Se todos são duráveis, você escreve sim. Se nem todos forem duráveis, aí você escreve não, certo? Então, é bem pessoal isso, cada um vai fazer da sua casa. E por último, seus familiares acreditam que os materiais utilizados na construção da casa são eficientes para a proteção contra o frio, o calor, o vento e a chuva, que é aquilo que nós estávamos falando. A gente se sente seguro na nossa casa? Do frio, do calor, do vento, da chuva, dos bichinhos? Se sim, por que esses materiais são eficientes? E se não, por que também? Afinal, são esses materiais que constroem as nossas casas, né? Lógico que tem os pedreiros, mas eles utilizam os materiais para construir as nossas casas. Então, por isso que tá esse questionário. Usou cimento, madeira, material reciclado? Quais materiais são duráveis? Pelo menos aqui em casa todos são duráveis, né? Geralmente nas construções das nossas casas, sim. Mas tem aqueles outros tipos de casas que a Pro falou que não são desse jeito igual a nossa. Então, existem sim os materiais não duráveis, certo? Então, essa é uma pesquisa, vocês vão fazer com o papai e com a mamãe para a aula da Pro. Façam e depois voltem, tudo bem? Então, aí nós vamos para a página 256. Página 256, vocês vão aí, depois de ter respondido o questionário, certo? Papai e com a mamãe. Vocês vão. Discuta com os colegas, nós não vamos discutir com os colegas, sobre os materiais que foram usados para construir sua casa e a deles. Que materiais você escolheria se fosse construir sua casa? Desenhos no espaço abaixo. Então, olha só. Como nós não vamos conversar com os colegas, nós podemos conversar na sexta-feira com os colegas, certo? Então, na sexta-feira a gente conversa sobre os materiais. Então, por enquanto, para fazer essa atividade, conversam com seus familiares, com quem não mora na sua casa. Com a vovó, com a titia, com o titio, com os amigos.
E vocês vão ver que basicamente são os mesmos materiais que são utilizados, certo? E aí, vocês vão desenhar no espaço a seguir se você fosse construir uma casa. Qual material você ia usar? Ah, eu ia usar um tijolo. Então, eu desenho lá um tijolo e escrevo tijolo. Vocês já sabem escrever. Ah, eu ia usar um cimento. Então, eu faço lá um cimento e escrevo cimento. Pode pedir ajuda para papai e para mamãe. Ah, eu ia usar madeira. Então, eu desenho lá uma madeira e escrevo madeira. Todos os materiais que vocês imaginam, né? Utilizar para construir a casinha de vocês, como se vocês fossem construir, vocês vão desenhar aí nesse espaço, certo? Então, pausa o vídeo da Pro, porque não é lição de casa. Então, pausa o vídeo da Pro, desenha, escreve, pinta. Depois volta aqui pro vídeo, tudo bem? Bom, agora que vocês já terminaram, né? O desenho, então nós vamos para a página 257, certo? Na página 257, tá assim. A gente tá continuando falando sobre os materiais e sobre a importância da casa para nos manter seguros, certo? Número 2. Observe as ilustrações e complete as frases explicando a importância de cada item da casa. Então, a gente vai explicar o porquê é importante ter esse item na nossa casa, certo? Toda casa deve ter porquê. Letrinha A. Por que toda casa deve ter porta? Por que vocês acham que toda casa deve ter porta? Certo? Toda casa deve ter porta porque a partir do momento que a gente entra na nossa casa, se não tivesse uma porta ou um portão, iria ficar aberto, né? Então, a porta, o portão, serve para fechar e nos deixar mais seguros, para que nenhuma pessoa estranha entre dentro da casa. Então, vocês podem escrever isso aí, tudo bem? Essa liçãozinha vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe para escrever, tá bom? A letrinha B. Por que toda casa deve ter teto? Por quê? Por que toda casa deve ter teto? Porque pensa se não tivesse o teto. A gente ia estar aqui dando aula pra vocês e de repente começa a chover. Ia molhar os materiais, a minha casa inteira, né? Então, o teto, ele é para nos proteger da chuva, do calor, do vento, do frio, certo? Porque senão tudo que viesse ia cair aqui na gente. Tanto em mim quanto em vocês, na casa de vocês, certo? E pra quem mora em apartamento, se não tivesse o teto, ia estar na casa do vizinho, né? Já pensou? Letra C. Por que toda casa deve ter janela? A janela nos protege também da chuva. Se não tivesse a janela e começasse a chover, também iria molhar tudo. A janela nos protege do vento, do frio, da poeira. E também serve para claridade. Se não tivesse a janela e fosse só a parede, a casa seria escura. A gente não iria ver a luz do sol. Ia ser tudo fechado. Então, a janela nos ajuda para entrar o ar livre, né? O ar limpo. Não que seja limpo de verdade, tá, gente? Mas o ar. Para claridade, para proteger da chuva, do calor, de todos os tipos dessas coisas, tudo bem? A Pro tá explicando e aí vocês escrevam da melhor maneira que vocês acharem, certo? Aí a letrinha D. Para que existem, né, o banheiro? Toda casa deve ter banheiro. E por quê? Na verdade, eu não acho que é o banheiro, eu acho que é o chão. Deixa eu ver no meu livro, pera aí. Que eu tô com o livro de aluno. Então, deixa eu pegar o livro do professor. 257. É o banheiro mesmo.
Por que toda casa deve ter banheiro? Porque imagina se não tivesse banheiro. Onde a gente ia tomar banho, escovar os dentes, lavar a mão, fazer nossas necessidades, né? Então é importante para que nós possamos fazer as nossas necessidades no lugar adequado. Então, imagina onde que nós iríamos fazer, né? Todas as coisas que fazemos no banheiro. E a letrinha E, toda casa deve ter parede. Por quê? Porque toda casa deve ter parede. Porque senão, pensa se não tivesse essas paredes, que nem essa parede aqui do quarto da Pro. Atrás dessa parede aqui é a casa da vizinha. Então, se não tivesse essa parede aqui, a minha casa e a da vizinha iria ser juntas, né? E pensa se não tivesse parede em volta da casa. Vamos pensar primeiro em volta. Todo mundo ia ver tudo que tava aqui dentro, ia chover, a mesma coisa que ia acontecer com a janela e com o telhado, certo? E se não tivesse as partes das divisões, a gente não ia conseguir ver ao certo os cômodos, né? Então, por isso que são fechadinhos. Os cômodos, eles possuem as paredes. Então, a importância da parede é tanto para proteção, quanto para determinar os cômodos, certo? Então, a porta é a segurança, o teto é a proteção, a janela também é proteção, o banheiro para fazer as necessidades e as paredes também são proteção e para determinar os cômodos, certo? Então, aí vocês vão escrever da melhor maneira que vocês acharem. Aí embaixo tá assim, relembrando, cite 3 materiais que podem ser usados na construção de moradias. Então, quais materiais que a gente viu que são os principais, né? Cimento, madeira e tijolos. Mesmo que a casa seja de cimento, ela tem as partes de madeira, né? Principalmente a parte do telhado tem as partes de madeira. Então, esses são 3 materiais importantes: cimento, tijolo e madeira. Mas aí vocês podem escolher o 3 que vocês quiserem, tá? Então, para a lição de geografia, basicamente, hoje vocês precisam da ajuda do papai e da mamãe. Então, nesse vídeo de geografia, chama o papai e a mamãe para vir assistir, para ajudar vocês a escreverem, tudo bem? Ah, para esqueceu de falar a lição de casa de português, que é fácil, tá, gente? É só para recortar, como a familhinha do G é pequenininha. Então, vamos lá, chegamos na última folha, tá bom? E recortem gá, go, gu, gão, e podem formar palavrinhas. Podem colocar lá no joguinho do pregador, podem brincar, tudo bem? Então, finalizamos, tivemos português, matemática e geografia, ok? Então, beijos, até amanhã na aula presencial. Qualquer dúvida, anota pra gente poder conversar depois, tá bom? Tchauzinho!